Louvo ao Senhor pelo privilégio de ministrar a sua palavra. E eu sei que é tão somente por sua graça. Amém? Você costuma prestar atenção na aparência das pessoas? Você costuma olhar para a marca, a etiqueta da roupa, do calçado que as pessoas vestem? Você costuma observar a marca do carro e o ano que as pessoas possuem? Irmãos, vivemos em uma sociedade que valoriza muito a imagem. Por mais que nós cristãos não nos deixemos influenciar por esta onda, nós temos que admitir que tantas vezes sofremos pressões neste sentido. Se não é nós diretamente, os nossos filhos, são os nossos filhos. No início de todo o ano letivo, eu costumo ir num grande centro comercial comprar t-shirts com preços bem acessíveis, para que os meus filhos vão para a aula diariamente, vão para o ginásio suar. E eu vou naquela loja, acho que todo mundo conhece, que você compra t-shirts de 3 euros, 2,50 €, 4 euros. E por muitos anos, eu sempre escolhi as t-shirts dos meus filhos, a cor, o design, e acima de tudo, que estava coerente com o nosso budget, com o nosso orçamento familiar. Por muitos anos, eles gostavam das camisas e ficavam felizes com tudo. Os anos foram passando, eles foram crescendo naturalmente. E aquelas t-shirts de 3 euros já não mais lhes agradavam. Mãe, não gosto mais dessa camiseta, dessa t-shirt. Ora, por que, Azaf? Por que, Isaac? Toda a gente está a vestir. E as pessoas olham assim para mim a dizer, prima boy. Quer dizer, o rapaz da camiseta, da t-shirt de 2 euros, qualquer coisa assim. E isso vem ilustrar exatamente que a aparência, que a imagem que nós ostentamos ou não, isso influencia na forma que as pessoas nos aceitam, ou nos rejeitam, ou nos julgam. Não é verdade? Nós estamos a meditar na carta de Tiago. Louvado seja Deus por essa iniciativa do pastor Victor de trazer esta reflexão para nós, porque é uma carta muito atual. Trata de temas muito interessantes e muitos constantes e corriqueiros no nosso dia a dia. Vamos relembrar um pouquinho do que nós já temos aprendido até aqui na nossa reflexão na carta de Tiago. Nós aprendemos que o Tiago que escreveu essa epístola não foi o apóstolo de Jesus, mas sim o Tiago, irmão de Jesus, que relata lá em Marcos 6, o irmão de Jesus, Tiago, que escreveu essa carta. A princípio, nós sabemos que os irmãos de Jesus não acreditavam nele, não é verdade? Talvez esse Tiago estava nessa relação que a Bíblia fala, que rejeitou, que não apreciou, que não acreditava que Jesus fosse o Messias. Mas, em uma certa altura, não sei se, depois da ressurreição, Tiago passou a ser discípulo de Jesus. Passou a ser líder das igrejas em Jerusalém, a ponto de Deus usá-lo para escrever esta ungida e inspirada carta para nós. Nós sabemos que Tiago escreveu esta epístola especificamente direcionada para os judeus convertidos ao cristianismo. E nós que já meditamos, já lemos, são só 5 capítulos, é uma carta rápida, pequena, mas muito profunda em seus temas, muito necessária numa reflexão para os nossos dias. Tiago tinha em mente 2 objetivos ao escrever esta carta. O primeiro objetivo era ajudar,
encorajar os cristãos a enfrentarem o sofrimento, as angústias e aflições da vida, as provações e os testes de fé da maneira correta. Este era o primeiro objetivo que Tiago tinha em mente ao escrever esta carta: encorajar os irmãos a enfrentar o sofrimento da forma correta. E na reflexão que o pastor Vitor trouxe para cá, algumas semanas atrás, nós vimos que entre esses testes, os cristãos enfrentam provações e tentações. E ele fez aqui de forma muito sucinta e muito fácil de compreendermos, a entendermos quando nós estamos sendo provados por Deus ou testados pelos motivos egoístas do nosso coração ou pelo tentador, o inimigo das nossas almas. Nós entendemos a diferença de ambos. O segundo objetivo que Tiago tinha em mente ao escrever esta carta era exortar os cristãos a vencer a imaturidade e a incoerência em crenças e práticas completamente contrárias, incompatíveis com a mensagem de Jesus Cristo. Minha ênfase nesta manhã será neste segundo objetivo, de exortar os cristãos a vencer a imaturidade e a crença em práticas que não condizem, não se harmonizam com a mensagem de Jesus Cristo. É uma chamada à obediência. E na semana passada nós ouvimos a reflexão trazida por pastor Vitor, a coerência do cristão praticante, naquilo que fala, naquilo que pensa, naquilo que acredita, naquilo que vertebra no seu testemunho prático, se está coerente ou não com a sua fé. Tiago chama a atenção daqueles cristãos, judeus convertidos, a necessidade de praticarem aquilo que eles já sabiam. Eles já tinham sido ministrados, eles já tinham recebido a mensagem, eles já tinham sido expostos à mensagem de Jesus Cristo. Agora era hora de ver na prática da vida deles coerência, harmonia entre o discurso e a prática de vida. No finalzinho do capítulo 1 de Tiago, ele já menciona isso, dessa chamada à obediência, quando ele diz: quem ouve a palavra de Deus e não a pratica, é semelhante a alguém que se contempla no espelho, vê como está a sua aparência, como está o seu cabelo, o seu batom, como está a sua imagem, mas ao dar as costas para o espelho, esquece rapidamente a sua imagem. Isto arremete-me para aquela parábola de Jesus dos dois construtores. Um era praticante da palavra, o outro era um construtor insensato, imprudente, construiu a casa sobre a areia. Então, Tiago chama aqui os cristãos a coerência entre o que creem, o que professam e aquilo que vivem. Vamos ler então Tiago capítulo 2, que é exatamente na primeira parte a ênfase da minha mensagem nesta manhã. Tiago capítulo 2, do versículo 1 ao 13. Meus irmãos, como crentes em nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor da glória, não façais acepção de pessoas. Por exemplo, se na vossa reunião entrar um homem com anel de ouro no dedo e com trajes de luxo, e entrar também alguém pobre, andrajoso, e atentardes para o que ele, para os trajes de luxo, e disserdes: assenta-te aqui em lugar de honra, e disserte ao pobre: fica aí em pé, ou assenta-te abaixo do estrado dos meus pés. Versículo 4. Não fazeis distinção entre vós mesmos e não vos tornades juízes movidos de maus pensamentos? Ouve, meus amados irmãos, não escolheu Deus aos que são
pobres aos olhos do mundo, para serem ricos na fé e herdeiros no reino que prometeu aos que o amam? Mas vós desonrastes o pobre. Não são os ricos que vos oprimem e vos arrastam nos tribunais? Não são eles que blasfemam o bom nome daquele a quem pertenceis? Todavia, se cumprirdes a lei real encontrada na Escritura, amarás o teu próximo como a ti mesmo, fazeis bem. Mas, se fazeis acepção de pessoas, cometeis pecado, sendo arguidos pela lei como transgressores. Pois qualquer que guardar toda a lei, mas tropeçar em um só ponto, torna-se culpado de todos. Pois aquele que diz, não adulterarás, também diz, não matarás. Ora, se não adulteras, mas matas, torna-te transgressor da lei. Falai de tal maneira, e de tal maneira procedei, como aqueles que hão de ser julgados pela lei da liberdade. Porque o juízo será sem misericórdia para aquele que não usou de misericórdia. A misericórdia triunfa sobre o juízo. Que o Senhor abençoe a sua palavra e a nossa meditação nesta manhã. Tiago viu a discrepância, Tiago viu a incoerência do testemunho daqueles cristãos das igrejas que certamente ele pastoreava. Tiago observou um tratamento diferenciado. Para alguns, aqueles cristãos estavam a dar honra, atenção, privilégios, lugar de destaque na igreja. Para os pobres, tratavam de forma indiferente, talvez insensível. E Tiago não gostou dessa postura e, por isso, chamou a atenção daqueles cristãos. Quais eram, então, essas atitudes, de forma específica, que a palavra nos mostra que os irmãos daquela igreja, para quem Tiago escreveu, estavam a agir de forma diferenciada, a tratar de forma diferenciada? Primeira atitude é um tratamento preconceituoso. Aqueles cristãos estavam fazendo acepção de pessoas com os irmãos mais pobres dentro da igreja. E a segunda ênfase que Tiago chama a atenção no geral da sua carta, é uma ênfase que aqueles cristãos estavam dando à sua declaração de fé, à doutrina, sem, no entanto, dar importância às boas obras. Lembram? 2 objetivos, 2 atitudes que os cristãos estavam a manifestar. Primeiro, o preconceito com relação aos irmãos mais pobres. E segundo, uma ênfase na teoria, na doutrina, e desvalorizando as boas obras, que precisam vertebrar, justificar a nossa fé, se expressar de forma concreta. Esse segundo objetivo não é a minha ênfase nesta manhã, porque é a segunda parte deste capítulo 2, que vai do versículo 14, né, até o 26, quando de forma enfática Tiago diz que a fé sem obras é morta. Precisamos praticar e viver de acordo com aquilo que professamos na nossa fé. Agora, um detalhe para vocês. Tiago observou esse tratamento diferenciado dentro da igreja, especificamente com relação aos irmãos mais pobres. Um detalhe. Os historiadores são unânimes em afirmar que aquelas igrejas eram compostas especificamente, na sua grande maioria, por pessoas pobres, por pessoas simples, por pequenos comerciantes, agricultores, alguém que cuidava das terras dos latifundiários, soldados, viúvas, órfãos. Então, a grande maioria que compunha aquelas igrejas eram de pessoas pobres. Ora, e eram
os pobres que estavam a dar um tratamento diferenciado. Não chega a ser incoerente? Não chega a ser esquisito? Se a grande maioria era pobre, como dentro da igreja, aparecendo alguém mais bem vestido, com mais ostentação na sua aparência, poderia dar um tratamento diferenciado? Voltemos agora para acepção de pessoas. E o interessante, irmãos, como eu mencionei aqui na minha introdução sobre as t-shirts de 2 euros que os meus filhos costumavam usar e se sentirem felizes. Mas a partir do momento que as pessoas, os seus amigos de turma, olhavam assim e achavam que a t-shirt dele não era da Pull&Bear, da Benetton, da Nike, qualquer coisa assim. Ele se sentiu constrangido. E o Asaf usava argumentos para mim: mamãe, se tem melhor qualidade, vai ter melhor durabilidade. E assim me convencia a comprar. Então, são as pressões que a aparência, que a imagem, que o julgamento da aparência das pessoas exercem sobre nós. Nós não temos como fugir disso, não é verdade? Eu lembro, irmãos, quando eu estava fazendo um treinamento antes de ir para a Índia, o nosso professor de evangelismo, ele dizia: imagem é tudo. Ele dizia isso. E às vezes nós saímos para o evangelismo debaixo de chuva, mas todos nós tínhamos que colocar sacos de plástico no nosso calçado para chegar lá brilhante, lustrado, aonde nós íamos pregar. Imagem realmente influencia, não há como escapar. E esse preconceito de tratamento diferenciado está em todos os lugares. Está em todos os lugares. Nas escolas, nas empresas, na nossa vizinhança e, nas palavras de Tiago, dentro das igrejas. Não é verdade? Dentro das igrejas. Vejamos, pois, o significado de acepção de pessoa, que tanto intrigou, que tanto chamou a atenção de Tiago, a ponto de escrever esta carta para o nosso ensinamento hoje. Acepção, no grego, literalmente significa aceitar a face de alguém. Aceitar a face de alguém. Significa, você olha para a aparência de alguém e você faz julgamentos. Esta pessoa se veste bem, deve ser rica. Esta pessoa é bonita. E baseado nesse julgamento que você faz exclusivamente na aparência externa de uma pessoa, você passa a tratá-la, você passa a dar para ela privilégios, honra, atenção. Olhar para alguém, avaliando os detalhes da sua aparência externa e a partir daí passa a tratá-la. Esse é o que significa acepção de pessoa. Nas palavras de Tiago, claramente, acepção de pessoa é pecado. Tratar as pessoas de forma diferenciada, olhando para a sua aparência e assim dando o julgamento e a atenção que você acha que ela merece, é pecado. Não sei se vocês já fecharam as vossas Bíblias, deixemos as Bíblias abertas também. Como? Por quê? Tiago diz que acepção de pessoa é pecado. Já no versículo 1, ele diz assim, ó, meus irmãos, como crentes, como cristãos, como os filhos de Deus, em nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor da glória, não façais acepção de pessoa. Agora nós já sabemos o que significa acepção de pessoa, aceitar alguém pela face, pela aparência, julgando pelo que ela ostenta no seu visual. Tiago está dizendo aqui que a acepção de pessoa é pecado, porque entra em contradição direta com a mensagem de Jesus Cristo. No versículo 1 ele diz assim, ó, crentes em nosso Senhor Jesus Cristo, o Senhor da glória. É interessante, não como o Tiago diz aqui, o Senhor da glória. E Jesus Cristo é o Senhor de toda a glória, mas ele desnudou-se, ele abdicou de sua glória, de sua grandeza e se humilhou na imagem de homem, em obediência, para cumprir o plano de redenção de Jesus. Então, se vocês cristãos, Tiago está a dizer, se vocês cristãos dizem ser
discípulos do Senhor da glória, que se humilhou, que se esvaziou, para nos demonstrar amor e nos reconciliar com o Pai. Se vocês se dizem discípulos dele, como podem fazer acepção de pessoa? Então, primeira razão, porque acepção de pessoa é pecado, porque contradiz, entra em choque, está diametralmente oposta à mensagem do Senhor da glória. Agir dessa maneira é pecado. E com essa atitude, sabe o que é que nós estamos a dizer? Este merece mais honra, este merece mais atenção, este merece maiores privilégios, honra. Nós estamos a dizer, estes são superiores de alguma forma, são especiais, o que não é verdade. Amém? Tiago ilustra isso nos versículos 2 e 3, eu não vou entrar em detalhes, mas vocês já leram comigo. Em 2 e 3, ele menciona o exemplo. Entrou na igreja alguém bem vestido, com roupas luxuosas, com anel de ouro na mão, e você dá a ele lugar de destaque na igreja. Chega um andrajoso, simples, humilde, maltrapilho. Senta aí nos meus pés, vai ali para trás. Ele ilustra bem direitinho isso. Com essa atitude, estamos a dizer que o bem vestido, o rico, o poderoso, é mais especial, é superior, é pecado. A segunda razão por que Tiago diz que a acepção de pessoa dentro da igreja é pecado, porque faz distinção entre nós mesmos. Versículo 4, se você está com a sua Bíblia aberta, versículo 4. Não fazeis distinção entre vós mesmos. Estamos separando-nos, estamos dividindo em panelinhas, em círculos, em grupos dentro da igreja. A classe dos irmãos ricos, a classe dos irmãos intelectuais, bem vestidos, poderosos, e a classe dos simples, dos modestos, dos andrajosos. A excepção de pecado faz distinção e divide-nos em classes. Irmãos, no reino de Deus não há classes, no reino de Deus não há castas, não há diferença entre etnias, raças, povos, línguas, poder aquisitivo, social, intelectual. Por quê? Nós temos aprendido com Cristo que nele nós somos todos iguais. Em Cristo nós somos nivelados por baixo. Não é verdade? Em Cristo, nós somos todos iguais. Pecadores separados da glória de Deus. Salvos pela mesma graça. Mediante a fé na mesma pessoa. Amém? Somos nivelados por baixo. Pecadores carentes da misericórdia e da graça de Deus. Terceira razão porque a acepção de pessoa dentro da igreja é pecado. No próprio final do versículo 4, vejam aí, irmão, isso é seríssimo. Isto é seríssimo. No final do versículo 4. E não vos tornais juízes movidos de maus pensamentos. Pensamentos perversos. Há uma outra tradução que eu estava a ler, movido de pensamentos perversos. Então, fazer acepção de pessoa dentro da igreja, nós estamos nos comportando como um juiz perverso, movido de interesse, de egoísmo, com a intenção, o que eu vou ganhar se eu absolver este réu? A marca de um bom juiz é quando observamos que ele julga imparcialmente. Ou seja, ele jamais avaliará, julgará, levando em conta a aparência daquela pessoa, daquele réu a que ele está julgando. Eu vou absolver este réu porque ele é rico. É isso que Tiago está dizendo. Eu vou absolver, eu vou diminuir, eu suavizar a pena deste réu porque ele é rico. Lá na frente, eu posso receber algum benefício. Lá na frente, mais tarde, ele pode me dar algum miminho, alguma soma de dinheiro. Nenhum juiz, a rigor, deveria ser levado por qualquer motivação que trouxesse algum benefício.
Os irmãos estão entendendo o que é que Tiago está dizendo? Fazer acepção de pessoa te compara, te iguala, torna você semelhante a um juiz movido de interesse perverso, egoísta. O que eu vou ganhar? Qual é a vantagem que eu vou tomar? Irmãos, eu e o Tino, meu esposo, nós já estamos na seara do Senhor, trabalhando há mais de 25 anos. O Tino já tem quase 35 anos servindo ao Senhor. Eu já perto de 30. E nessa caminhada servindo ao Senhor, nós trabalhamos o tempo todo com pessoas. Nós convivemos com muita gente. Nós fazemos parcerias com diferentes igrejas. Amém? E nós temos tido inúmeras oportunidades de ver esse tratamento diferenciados. Há pessoas que se relacionam com outras sempre fazendo conexões. A pessoa está olhando para você, a pessoa está, estabelecendo um relacionamento, uma amizade contigo, e o pensamento dela está: o que eu vou lucrar? Lá na frente, que benefício, que vantagem eu posso tomar? É triste, irmãos, como eu observo isso em tantos irmãos, em tantos amigos, em tantas pessoas que conheço. Amém? E o que é mais sério ainda, temos visto tantas vezes em igrejas por onde nós temos passado. Pessoas ricas assumindo cargos dentro da igreja, liderando ministérios dentro da igreja. Pessoas que nós observamos, cuja vida de maneira nenhuma justificaria ela estar aí. Pessoas sem ética, sem moral, pessoas sem cumprir os requisitos bíblicos para ser servo do Senhor, líder dentro da igreja. Mas estão ali porque têm dinheiro. Talvez o dízimo delas sejam bem altos dentro da igreja. Pessoas recebendo responsabilidades dentro da igreja por conta da sua posição financeira. Essas pessoas, irmãos, geralmente não são exortadas, não são disciplinadas. É triste, não é, irmão? Mas eu tenho testemunhado disso tantas vezes. Mas é exatamente isso que acontece em muitas igrejas. A quarta razão por que Tiago diz que fazer acepção de pessoa, dá um tratamento diferenciado baseado no status financeiro da pessoa, na aparência externa da pessoa. Essa quarta razão é: inverte a forma como Deus considera os pobres. Isso está no versículo 5. Vamos ler. Versículo 5. Ouve, meus amados irmãos, não escolheu Deus aos pobres, aos que são pobres aos olhos do mundo, para serem ricos na fé e herdeiros do reino que ele prometeu aos que o amam? Tratar diferente as pessoas ricas dentro da igreja, é o tema de Tiago, inverte a forma como Deus trata, como Deus olha para os pobres. Deus olha para os que são pobres aos olhos do mundo, como eles fossem ricos na fé, herdeiros do reino que ele prometeu àqueles que o amam. Irmãos, ser pobre não é pecado. Amém? Embora nós sabemos que existem algumas igrejas por aí que pregam um outro evangelho, que não é o evangelho de Jesus Cristo, afirmam que se você é pobre, tem qualquer coisa errada na tua vida. O meu irmão mais velho e a sua esposa foram membros de uma igreja por mais de 2 décadas. Ali naquela igreja se pregava o evangelho da prosperidade. Você tem que ter o carro do ano, você tem que ser dono da sua casa, ficar pagando renda o tempo todo, não faz sentido. Não é isso que Jesus prometeu. Um outro evangelho, o evangelho da prosperidade. Mas a Bíblia diz que Deus tem um olhar especial para os pobres. Deus trata os pobres como eles se fossem ricos na fé, herdeiros do seu reino eterno. Amém? Mas nós não podemos generalizar, né, irmãos? A pobreza, que é consequência do pecado. Há pessoas que são pobres, estão a mendigar o que vestir, o que comer, tão somente como consequência do pecado em suas vidas. Que pecados são esses? Vagabundagem,
irresponsabilidade, preguiça, ociosidade. A pobreza de uma pessoa que tem essas características e essa forma de vida é tão somente consequência do seu pecado mesmo. Amém? Mas Deus tem um olhar especial pelos pobres. Nós sabemos que há pessoas que são desfavorecidas financeiramente por outras razões, por questões que fugiram ao seu controle, crises, né, que trouxeram consequências. E Deus tem um olhar especial. A Bíblia diz que Deus se agrada de ouvir o clamor dos oprimidos, dos aflitos, dos necessitados. Amém? Em quinto lugar, fazer acepção de pessoas, tratar as pessoas avaliando pela aparência delas, é pecado nas palavras de Tiago, porque acaba por honrar aqueles que perseguem a igreja. Está aí no versículo 6, vamos ler? Está aí no versículo 6 da vossa Bíblia. Mas vós desonrastes o pobre. Não são os ricos os que vos oprimem e vos arrastam aos tribunais? Quando você dá honra, dá lugar de destaque a alguém baseado na aparência, né, visando como um juiz iníquo, alguma vantagem ter por esse tratamento especial, você está a honrar, assim nas palavras de Tiago, aqueles que oprimem, que perseguem a igreja. A história no passado e no presente, elas nos mostra que são as pessoas que estão em posição favorável, financeiramente, ou com cargos de autoridade, seja em que área for, no governo, na área militar, no comércio, oprimem os pobres, oprimem a igreja. E aqui a igreja de Tiago está a dar honra aos ricos. E Tiago diz para ele, vocês estão honrando o que vos oprimem? Honrando o que vos perseguem? Ora, se são os ricos que maltratam os pobres cristãos, como dentro da igreja vocês podem dar honrarias, privilégios para os ricos? Sexta razão porque Tiago afirma, e aqui é tão sério, irmão, é tão sério o que Tiago diz aqui. Fazer acepção de pessoa contraria e quebra o mandamento real de nosso Deus. Isso está no versículo 8. Isso é seríssimo. Todavia, se cumprirdes a lei real, a lei de ouro, encontrada nas Escrituras, amarás o teu próximo como a ti mesmo, fazeis bem. Mas, se fazeis acepção de pessoa, cometeis pecado, sendo arguídos pela lei como transgressores. O que é que Tiago está querendo dizer aqui? O que é que Tiago está querendo dizer e tornar isso tão claro para nós, a gravidade do pecado da acepção de pessoa dentro da igreja? Alguém chegou perto de Jesus e disse, mestre, qual é o primeiro, mais importante mandamento? Isso está lá em Mateus 22, 36. O que é que o Senhor Jesus disse? Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, com todo o teu entendimento. E o segundo, semelhante a esse, amarás ao teu próximo como a ti mesmo. E foi isso que Tiago trouxe aqui. A lei real, o mandamento nobre, de ouro, da palavra do nosso Deus. E esse mandamento, queridos, amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Ele resume os 6 últimos mandamentos da lei de Deus. Estão registrados em Êxodo capítulo 10. Esse amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Resume, honrar o teu pai e a tua mãe. Não matarás. Não furtarás. Não adulterarás. Não darás falso testemunho. Agora, prestem atenção o que é que Tiago está querendo dizer. Fazer acepção de pessoa. Este pecado de tratar as pessoas julgando pela aparência,
te coloca na condição de réu, de desobediente destes 6 mandamentos. Isso é muito sério, não, queridos? Isso é muito sério. É exatamente isso que Tiago está querendo dizer. Tiago está aqui afirmando que, no momento em que a igreja demonstra dar tratamento diferenciado para as pessoas pobres, este seu pecado tem o mesmo peso e a mesma culpa e a mesma consequência que um homicida, que um adúltero, que um mentiroso, que um invejoso. Percebe, irmãos, como é sério isso? Isso não são minhas palavras, é Tiago que está dizendo. E quem quebra um mandamento é responsável, é réu, é transgressor de toda outra. Quando eu compreendi isso aqui, irmãos, eu tremi. Então, se você julga alguém, se você dá importância e dá tratamento diferenciado para alguém baseado na face, no visual, na roupa, você é culpado diante de Deus, tanto quanto um homicida, um ladrão, um adúltero. É isso que Tiago está a dizer aqui. Para finalizar, na sua exortação, Tiago faz uma ostensiva chamada à coerência na vida daqueles cristãos. Vejamos o versículo 12, finalzinho do versículo 12. Falai de tal maneira e de tal maneira procedei, como aqueles que hão de ser julgados pela lei da liberdade. Falai de tal maneira e de tal maneira procedei. Em outras palavras, queridos, o que ele está querendo dizer é: se você afirma ser discípulo de Jesus Cristo, se você confessa acreditar nas Escrituras Sagradas, se você afirma e confessa e testemunha que ama ao próximo como a ti mesmo, se diz que segue ao Senhor Jesus, o Senhor dos senhores, o Deus de toda glória, devem viver da maneira como vocês falam. Devem viver da forma como confessam. A teoria da nossa fé cristã nunca deve estar dissociada da nossa vida prática. Fé sem obra, sem se expressar em atitudes de amor, de coerência com o que nós fazemos. Irmãos, a chamada de atenção de Tiago nesse pecado é bem mais séria do que nós pensamos. Há preconceitos. Nós vivemos num país muito heterogêneo, né, na sua composição. Nós temos aqui em Portugal tribos, etnias diversificadas. Eu não sei se vocês já enfrentaram algum tipo de preconceito racial. Eu já enfrentei. Eu enfrentei na Índia, pela minha cor, pela minha aparência. Mas quando as pessoas nos conhecem, o nosso testemunho de vida, quando elas veem a moral, a ética, o caráter, o amor, o preconceito cai por terra. Eu enfrentei muito preconceito na Índia. Por quê? Porque, no geral, quem vai fazer turismo na Índia, no geral, não é assim, geralmente, quer dizer, na grande maioria das pessoas que fazem turismo na Índia, são malucos, hippies, drogados, aí vão lá conhecer a yoga, ver os... E quando eles olham para uma pessoa branca, há muito preconceito, pastor. Eu já tive que dirigir quilômetros de quilômetros, alguém me perseguindo, me fazendo convites obscenos, tão somente porque eu era branca, estrangeira. E os hindus, nossos vizinhos, nós éramos 6 raparigas brasileiras na missão, e os nossos vizinhos trataram-nos com preconceito, com discriminação, achando que nós éramos aquelas maluqueiras que iam tomar droga e fazer yoga e tudo mais. Mas, passado alguns meses, a nossa vida falou. A nossa vida testemunhou acerca da nossa fé com coerência. Amém?
Fique em pé, eu gostaria de encerrar orando, para que Deus possa, pelo seu Espírito Santo, nos capacitar a tomar a sério essa mensagem, dessa primeira parte de Tiago, capítulo 2, que trata da acepção de pessoas e como é sério, como Deus olha para nós, contradiz diretamente a mensagem de Cristo, faz distinção entre nós, torna-nos juízes perversos com interesse, inverte a forma como Deus vê os pobres, honra aos que perseguem a igreja, desobedece e quebra a lei máxima de Deus. Oremos. Senhor, a tua palavra é tão clara, a tua palavra é tão objetiva, e ela não volta para ti vazia. Cumpre o propósito para o qual ela foi enviada. Senhor, que nessa manhã as nossas mentes, os nossos corações, e haja, Senhor, uma completa, profunda, séria decisão da nossa parte, Senhor, na compreensão do que significa o pecado da acepção de pessoa, que Tiago, de forma tão enfática, exortou os cristãos da sua época. Este assunto, Senhor, é um assunto também constante em nossos dias, nas igrejas dos nossos dias. Senhor, eu oro para que nesta comunidade o Senhor não encontre, o Senhor não contemple, Senhor, nenhum tratamento diferenciado. E se isto tenha ocorrido, eu te peço perdão. Eu te peço, Senhor, graça. Eu te peço, Senhor, misericórdia. E se nós, pessoalmente, cada um de nós, Senhor, que estamos cá a ouvir essa mensagem, se nós temos esse costume, Senhor, de valorizar, de dar atenção especial às pessoas, julgando pela aparência, Senhor Deus, ajuda-nos, renova-nos nesta manhã, na compreensão da seriedade como tu olhas para esse tipo de atitude, e nos conduz, porque queremos viver, queremos andar em santidade, contar com a comunhão do teu Espírito em nossas vidas. Abençoa-nos, Senhor, segundo o que tu sabes que nós precisamos, para sermos achados por ti, aprovados, como alguém que realmente professa o amor a Cristo, da mesma forma que se expressa o amor ao meu próximo. Muito obrigada, Deus, por ouvir a nossa oração nesta manhã, porque fazemos assim no nome de Jesus. Amém. Olá, se você gostou do vídeo que acabou de assistir, deixe o seu like e escreva o seu comentário para que a plataforma entenda que este tema é relevante e possa sugeri-lo para que outras pessoas também sejam abençoadas. Muito obrigada.